Olá, meus amores, começando o nosso consultório de família, vem pra cá, fica aqui com a gente. Hoje eu espero mais uma vez ser boa companhia para você. Hoje nós vamos receber a um colega da casa. Ele vem contar um pouco da sua relação com a saúde mental ou com a falta dela ao longo de uma vida e o que ele tem aprendido e o que ele pode compartilhar, e o que a gente pode aprender com a história do outro, pensando em como nós nos ajudamos nessa jornada que não é nada simples. Para muitos de nós tem uma complexidade ainda maior e eu espero que o programa, outra vez, seja especial para você. Nós vamos receber Leandro Quadros, ele que é jornalista, apresentador do programa Na Mira da Verdade, escritor, teólogo e um monte de coisas além de ser pai, de ser marido. Muito bem-vindo, bom recebê-lo aqui. Darleide, é uma alegria estar com você aqui. É uma novidade. Uma novidade. Temos bons papos sobre a área de saúde mental e bom termos esse papo hoje com o nosso público. Muito bem. Muito obrigada, Leandro. Por onde começa a sua relação com a identificação de que você precisava de ajuda, de cuidados com a sua saúde mental? Olha, começou, Darleide, bem cedo, numa época que eu nem ouvia falar em psicólogo, né? E não ouvia falar em diagnóstico nenhum. Eu tinha 5 anos de idade, eu comecei a ter tiques nervosos, né? E aí eu comecei a ter tiques nervosos, ansiedade muito alta, momentos de depressão infantil. Hoje eu detecto que era isso no passado, né? E depois foi para a fase pré-adolescente, adolescente, tinha momentos de depressão. O toque se acentuou muito fortemente. Já na adolescência? Já na adolescência. Na verdade, até na fase ali infantil já percebi alguma coisa. Hoje eu diagnostico isso, né? Depois o toque muito acentuado. Aí eu lembro que chega um momento que a doença emocional é assim, né? Se você não trata, ela vai chamando uma outra para avisar você, olha, eu não tô legal. O teu cérebro ele vai te mandando avisos, né? Olha, toma providência. Então, esse é um problema nosso, né? Quando nós temos um problema e não resolvemos ou não ressignificamos os traumas, o cérebro manda outros avisos. Aí tive psoríase, né? Uma ardência em volta muito grande na pele, era já ansiedade sendo pelos poros, diríamos assim. Aí, quando eu tive 25 anos de idade, eu tive uma crise depressiva muito séria. Eu perdi 15 quilos em 20 dias. Meu Deus. Ali realmente no fundo do poço. Foi quando, Darleide, aconteceu algo muito interessante. Eu fiquei 20 dias, praticamente, só tomando água. Não queria comer nada, né? E eu fiquei lendo a Bíblia aqueles 20 dias. Para entender o que estava acontecendo comigo. Foi quando, na leitura do Novo Testamento, em 20 dias, eu li o Novo Testamento, Deus me deu algumas respostas. E uma delas foi de que eu precisava parar de querer cuidar só do aspecto espiritual. Eu tinha que cuidar do espiritual, do físico e do mental e do emocional. E é a mensagem bíblica. Exato. A Bíblia, ela apresenta a natureza humana como sendo integrada, ou alguns preferem o termo holístico, né? Então, o Novo Testamento, Darleide, a Bíblia me deu a estrutura emocional que eu precisava, a força espiritual, na verdade, que eu precisava para buscar ajuda. Foi quando, pela primeira vez, eu busquei ajuda psiquiátrica e psicoterápica também. Olha que maravilhoso. Quando muitos têm uma compreensão equivocada a respeito dessa relação saúde mental ou a falta da saúde mental com o espiritual, considerando que as nossas debilidades, as nossas fragilidades, elas vão sinalizar justamente falta de Deus, você encontra em Deus, você encontra na palavra de Deus a instrução para você buscar auxílio para a sua necessidade presente. Sabe, Darleide, isso que você falou é fundamental, porque o cristianismo está impregnado dessa filosofia pagã. Então, quando há essa separação entre espiritual e emocional, isso é pagão. Porque a Bíblia me mostrou que não era assim. Então, eu tinha esse pensamento, não, se eu não estou bem emocionalmente, alguma coisa espiritual está acontecendo. Qual foi minha surpresa quando eu descobri? Né, que, na verdade, é a filosofia grega, platônica, que separa mente de corpo. Apresenta a mente ou a alma como superior ao corpo. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 6,19 que o corpo é o templo do Espírito Santo, não é a prisão da alma. Então, os cristãos, quando afirmam, um cristão afirma, né, que você, por ter um problema emocional, você, na verdade, tem um problema espiritual, sem querer, esse cristão está adotando uma filosofia platônica.
Não, ele não está sendo bíblico, ele está sendo pagão, diríamos assim, na sua afirmação. Aham. Leandro, depois eu vou voltar a esse aspecto outra vez, porque é muito importante, mas eu ainda quero mencionar e te pedir que compartilhe também como foi esse tempo em que você não tinha essa clareza, esse conhecimento, até mesmo dos que te cercavam? Imagina, você falou de ser uma criança e uma adolescente com dificuldades importantes, depressão, ansiedade e toda a manifestação do seu sofrimento emocional, mas sua família possivelmente não fazia a menor ideia também. Não fazia. As pessoas que te cercavam não faziam a menor ideia do que se passava com você. E que ideia se fazia? O que se sabia? O que se entendia sobre o seu quadro? Naquela época, que interessante, como eu tinha os tiques, pensavam que era simplesmente uma mania. Então, o pai, a mãe, na boa intenção, e até amigos, você tem que se controlar, você tem que se controlar. E a pessoa que tem tique nervoso, se ela vai se controlar, fica pior ainda. Claro. Não tem o que fazer. Então, eu vivia assim numa pressão interna e externa. E as pessoas veem você também como esquisito. Né? Aquele ali é esquisito, ele tem uns tiques. Aquele ali é diferente. Então, você tem uma pressão interna, mas você também, por causa disso, você acaba não se sociabilizando com as pessoas, porque as pessoas não compreendem o que você está passando. Então, a tendência é se isolar mesmo. Você foi um menino que se isolou? Assim? Bastante. Eu tinha um grupo de amigos pequeno, bem pequeno, mas eu vivia mais isolado com os meus pensamentos. Né? E, óbvio, Deus tinha me dado já desde cedo uma memória boa para certas coisas. Então, eu lembro na primeira série, eu tenho feito uns testes neurológicos para descobrir algumas coisas mais, mas eu lembro que na primeira série eu vivia meio afastado dos colegas, porque eles me viam fazendo tique, zombavam, eu me afastava, às vezes eu resolvia isso na pancada mesmo, descia o sarrafo, e era assim, né? E aí, o bullying se resolvia assim na época, né? Não tinha outro recurso. E aí, o que acontecia? Eu me isolava mais das pessoas, porque elas não me entendiam. Que o tique era uma questão de ansiedade, mas também fazia parte do meu padrão de funcionamento cerebral, não tinha o que fazer. E aí eu lembro que a professora, na primeira série, ela começou a ensinar a separar sílabas. E eu não sabia nem ler. Só que quando ela colocou no quadro para separar sílabas, eu deduzi logicamente o que era. E fiz toda a separação de sílabas no caderno antes dela explicar. Aí ela foi olhar, achou que eu estava brincando no caderno, ela teve uma surpresa, eu tinha feito tudo direitinho. Então, eu já tinha uma mente boa para um lado, eu tinha um bônus de Deus, mas eu tinha um ônus do outro lado. Entendeu? Então, eu não conseguia me contextualizar com as pessoas. Aí, o que acontece? A partir das crises depressivas, uma habilidade que eu tive com os estudos até a sexta, sétima série, perdi. Eu não conseguia mais. Pra ter uma ideia, o segundo ano do ensino médio, eu repeti de ano. Eu não consegui continuar. Eu tive uma crise depressiva, ali pela metade do ano, não consegui aprender, não estudei, perdi aquele ano depois. E pela falta de recursos, se eu soubesse na época, né, podia fazer uma psicoterapia, ressignificar as minhas questões, trabalhar, eu tinha tido uma vida mais fluida, né? Certeza. E a sua história é a história de muita gente. Muita a história gente. De um tempo bem recente, de que nós não tínhamos esse amparo que temos hoje com uma muito maior facilidade. Leandro, e ao contar essa história, você obviamente está contando que era um menino que viveu toda essa experiência e que, por consequência, a sua autoestima também foi prejudicada. Muito. Porque você era o estranho, era o esquisito, era o menino que também se viu perdendo habilidades até mesmo da sua cognição, até então em bom desenvolvimento. Isso implica em você ter uma questão com o seu alto valor. Eu tive que fazer, Darley, de um bom tempo, tá? Mas eu tive um bom tempo de psicoterapia para construir a autoestima. Assim, eu tenho ainda certas questões de autoestima, porque é uma coisa que te acompanha para a vida toda. Sim. Mas, assim, nem se compara ao que era antes. Tu tem uma ideia, eu tive fases da vida, eu não conseguia nem me olhar no espelho, porque a minha autoimagem, ela era embaçada para mim, sabe? Então, foi com auxílio psicoterápico e também comparando o meu valor com a cruz,
que não tem como. Você tem que unir ciência e espiritualidade. Foi entendendo o meu valor à luz da cruz, foi entendendo as questões, trabalhando na psicoterapia autoestima, aí isso melhorou. E aí tua vida flui. Não é que você vai se achar agora a última bolacha do pacote, não é isso. Mas você vai ver que você tem qualidades, você tem valor, você tem coisas, tu tem dons que Deus te deu e que você pode contribuir com esses dons para a felicidade de outros. E assim é a vida. Que faz. Mas só que teve que ter um trabalho psicoterápico, Darleide. Sozinho, quando você está nessa tempestade emocional, e isso eu falo para o telespectador, se você tentar lidar com as suas questões emocionais sozinho, sem uma ajuda profissional, sem a Bíblia, né, você vai só empurrar com a barriga a sua vida, você não vai viver plenamente. E que lindo que você diz, você foi encontrar o seu valor à luz da cruz. Da cruz. Lindo, à luz da cruz. Leandro, você que está chegando agora, nós estamos conversando com o Leandro Quadros e ele contando de como foi a sua jornada e tem sido a sua jornada até aqui na busca, na recuperação, na ressignificação dele próprio, da sua própria história e isso é muito especial e é uma honra te receber aqui. Obrigado, para mim. E é a primeira vez que ele vem aqui ao consultório de família falar disso, até por estar vivendo uma fase muito interessante. A gente já vai falar dela daqui a pouquinho também, ao longo da sua história. Hoje tem um significado ainda maior a dizer sobre como ele vem enfrentando tudo. Você, ao dizer dessa autoestima que precisou ser resgatada e que é necessário ser resgatada, de valor próprio, existe uma dificuldade de se sentir amado? Existe uma dificuldade de sentir, de entender, de acreditar que as pessoas te amam? E eu faço essa pergunta porque muitas vezes há uma dificuldade de, mesmo sendo cercado de amor, essa autoimagem ser tão prejudicada que você se sente, não é possível. Ninguém vai me amar. Imagina amar alguém como eu. Como é a tua percepção em relação ao amor propriamente dito, dirigido a você? Hoje, Darleide, por causa da psicoterapia, do estudo da Bíblia, eu já noto que é bem superior do que era antes. Você aceita, né? Eu aceito, o amor. Só que ainda tem uma certa reserva. Como a tua autoimagem não foi devidamente construída, né, ao longo da sua infância, a tendência é você ter uma crença limitante chamada não merecimento. Essa é a tendência, não adianta. Até quando você recebe um elogio, isso eu tenho que trabalhar até hoje. Se você é elogiado, é como se o elogio entrasse por esse ouvido e saísse pelo outro. Ele não fica aqui dentro do coração, diríamos assim. Ele não surte aquele efeito. Aí tu tem que pensar, raciocinar logicamente. Bom, existe a possibilidade realmente da pessoa estar mentindo a meu respeito. Mas se várias pessoas dizem isso de bom a meu respeito, então não pode ser uma mentira tão grande assim. Aí você tenta não deixar esse elogio entrar por um ouvido e sair pelo outro. Deixa ele guardadinho um pouquinho aqui no seu coração, diríamos assim. Vamos reter. Vamos reter um pouquinho, exatamente. É uma luta que você tem não é mais luta, antes era. Sim. Né? Agora é uma tarefa diária que você tem que ter. Então, a pessoa tem que tirar essa questão do não merecimento. Porque quando você se coloca numa posição que você não merece, o teu cérebro ele não vai agir de uma forma que possa conquistar as coisas boas para você. O pessoal fala muito da lei da atração, né? Não é que eu creio exatamente naquilo, mas quando você se coloca numa condição favorável, o teu cérebro vai te dar mais insights para você ter, fazer e receber coisas boas. Não é nada de sobrenatural, que tem um espírito que vai me trazer essas coisas, não é isso. Mas o teu cérebro tem que estar na condição de trazer essas coisas boas. E quando você crê que não merece, elas não vão vindo, você não vai encontrando o caminho. Quando você crê que não merece, você rejeita Exato. as oportunidades, você rejeita as pessoas, você rejeita as boas emoções. Exatamente. Tem pessoas que elas se culpam se elas vivem um momento feliz. Não, eu não sou merecedor disso. Então, essa falta de possibilitar receber, expulsa, repulsa, né? Você vai ver ali Jesus
à beira do Rio Jordão, ou ainda dentro das águas do Rio Jordão, o pai dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus recebe aquela palavra, vai para o deserto encharcado da revelação do amor do pai, né? Da expressão verbal do amor do pai. Já imagina se ele rejeita, se ele não aceita e ele vai para o deserto se sentindo incapaz de ser amado, Satanás o teria vencido. Satanás o teria destruído por ele não ter convicção de que ele era amado do Pai. Então é necessário, para a nossa cura, termos essa compreensão de que primeiro nós somos amados por Deus. Exatamente. Que é a tua salvação. Eu sou amado por Deus. Mas aí, Leandro, também não chega a ser comprometedora a nossa relação com Deus quando nós não nos sentimos amados aqui? Isso não compromete a minha relação com o Pai do céu, se, por exemplo, minha relação não foi satisfatória com o Pai da terra? E, é claro, eu não quero que você se sinta constrangido ou que haja nenhum tipo de exposição. Mas, assim, você consegue identificar hoje de onde veio essa falta de amor, ou de construir a tua autoestima, de construir a tua percepção de valor próprio? Não tem como negar que foi lá do berço familiar. Você falou uma coisa muito interessante. O que acontece? Mesmo que nós tenhamos pais bondosos e amorosos, o detalhe é que muitas vezes os pais não amam você na sua linguagem de amor. Perfeito. Esse é um problema. Eu não tive problema, por exemplo, com pai e mãe abusivo, de bater, nada disso. Eu até merecia apanhar até um pouquinho mais, né? Mas aí, o que acontece? Tem pessoas que têm essa dúvida. Mas por que eu tenho um problema? Por que eu tenho dificuldade, por exemplo, de chamar Deus de pai? Pode ser realmente, faltou totalmente ao afeto na infância, porque a primeira representação da divindade que uma criança tem é os pais. Só que no meu caso, e acontece de muitos, até mesmo pelo meu jeito como eu era, às vezes os pais não sabem como lidar. Então aí o pai e a mãe acabam amando você numa linguagem do amor que não é a tua. Então só para dar um exemplo, se a criança, a linguagem do amor dela é toque físico, ela é a que se sobressai, mas o pai e a mãe dão presentes, a criança vai gostar, mas ela está vazia. O tanque emocional não enche. É muito importante, Darejo, o pai e a mãe pensarem o seguinte: eu amo meu filho, tudo bem, mas você ama na linguagem dele? Porque se você não ama o teu filho na linguagem do amor dele, ele não está construindo uma base sólida para construir a autoestima e para se sentir amado até por Deus. Então eu percebi que pelo fato da minha linguagem do amor não ter sido falada do jeito que era o que eu precisava, eu tive momentos em que eu preferia não chamar Deus da forma paterna, criador, que eu me sentia mais à vontade. Agora, eu me coloco no lugar, por exemplo, de uma criança, que o indivíduo se converteu, ouve falar que Deus é pai, mas na visão dele, o que é um pai? É aquele que bate, que castiga, que menospreza, que faz piadinha desnecessária. Ou que é ausente. Que é ausente, exatamente isso. Então, foi bom tu trazer essa pergunta, porque às vezes o telespectador ele pensa o seguinte: eu estou com um problema espiritual com Deus, e não é. Ele está com uma dificuldade de relacionar a figura paterna divina com a figura paterna humana, porque esse foi o referencial dele. Então, ele vai ter que ter um desafio. Ele vai ter que, além da psicoterapia, aí eu recomendo neste caso um psicólogo cristão, que tenha princípios como os seus, até para combinar, sim, não é? Você vai ter que ir ressignificando, você vai ter que ver textos bíblicos que mostrem que, por mais que o seu pai e a sua mãe sejam a primeira representação, eles são muito falhos e pecadores e não dá para comparar essencialmente com a figura paterna divina. Aí você tem que começar a ver como que Deus trata os filhos dele. Os textos que Deus fala, por exemplo, com o filho, coloca o seu nome ali, falando com você. Aí você vai ter uma imagem diferente do que é paternidade. Lógico, pela vida toda você vai ter que lidar com isso. Mas quando você entender que o Pai Celestial é infinitamente superior e amoroso com o Pai terrestre, nesses casos mais drásticos, digamos assim, a pessoa vai ter que separar um pouquinho essa figura. Associa com o avô, por exemplo. Se o seu avô foi muito amoroso, sua avó, um tio, tenta associar essa figura paterna, divina, com esta figura humana,
que aí vai facilitar a sua relação com Deus. Ou nessa caminhada, encontrar o verdadeiro Pai em Deus. Exato. Porque o Senhor, o Deus de amor, aliás, o amor de Deus, é o que justamente vai curar as nossas feridas, e feridas causadas por falta de afeto, por falta de amor, por falta de presença, de toque, do carinho que se constrói, com que se constrói uma vida. Então, quando nós tivermos esse encontro com Deus, mas vai ser mais trabalhoso por falta dessa referência, né? Leandro, você passa por N dificuldades, mas assim, qual é o momento ao longo da tua vida, mas tem um momento chave onde você se encontra com esse Pai do céu. Você tem uma experiência real, inclusive, de conversão. Muitas vezes, você já contou isso no seu programa, em algum outro momento, mas aqui no consultório não. Qual foi o momento em que você, então, se dá conta de Deus na sua vida, como quem Ele é? Foi num momento, Darleide, eu estava voltando, eu fazia testes para jogar num clubezinho de segunda divisão, futebol gaúcho, lá na minha cidade, Palmeiras das Missões. E aí eu fazia testes e eu com 12 anos, Darleide, eu tinha feito uma oração para Deus, perguntando assim, Deus, me guia até a igreja que o Senhor quer que eu vá. E aí, com 16 para 17, Deus responde essa minha oração. Eu estava voltando de um treino de futebol, parei na frente da igreja, Adventista Sétimo Dia de Palmeiras das Missões, a central. E aí eu parei ali na frente, me deu uma vontade muito grande de entrar naquele lugar. Mas eu pensei, não, eu não vou entrar aqui. Eu vi que o pessoal estava bem vestido, de terno e tal, e eu estava de bermuda, chuteira, uma camiseta branca, bem cheia de barro do treino. Ah, eu vou embora. Cabelão comprido, né? Pelo ombro, não era rebelde, mas usava o cabelo comprido. Eu lembro dali que eu dei 2 passos para ir embora e veio algo na minha mente muito forte. Diz assim, olha, se você não entrar na igreja hoje, você vai se arrepender depois. E aquilo foi muito forte. Imagine, eu com uma autoestima baixíssima, entrar numa igreja de bermuda, chuteira. E camisa suja. Só que aquilo foi tão forte, Darleide, que eu entrei. Entrei na igreja, um diácono me recebeu muito bem. O Nene, o apelido dele, gente boníssima. Ó, seja muito bem-vindo, tem um lugar para você aqui. Sentei acho que era o penúltimo banco. E era o último dia de uma semana de oração. Tinha um pastor de Curitiba que estava lá em Palmeiras das Missões. E o último sermão dele era sobre o batismo de Jesus. E aí ele explicou sobre o batismo. E eu percebi que eu não era batizado como Jesus orientou que era. Naquele momento, Darleide, eu decidi que eu tinha que ser batizado. Agora, aconteceu uma coisa que para mim foi a mais forte. Eu não conseguia, Darleide, nem falar com a minha mãe sobre os meus problemas. Eu, numa sala de aula, eu ia para casa com as dúvidas, mas eu não levantava a mão para não ser notado. Quando eu aceitei o batismo, queria Cristo como meu Salvador, surgiu uma leveza tão grande em mim, eu fui o primeiro a ir à frente a atender um apelo. Para mim isso era impossível. Claro. Nem levantar a mão eu levantava na sala de aula. Foi uma leveza, foi como que se Deus me desse um empurrão muito assim, e eu fui tranquilo, fui até a frente. Aí eu ouvi o comentário dos jovens, olha lá aquele cabeludo lá na frente, olha lá, ele tá de chuteira. E eu fiquei... Aí eu, lógico, não me batizaram naquele dia, né? Até fiquei meio decepcionado. Mas aí pegaram o meu nome, me levaram estudos bíblicos em casa, depois de 3 meses eu estava batizado. Então meu encontro com Deus foi daquele jeito ali. Deus me fez superar um problema gravíssimo naquele momento. Não que ele me... Não, agora tu não vai fazer psicoterapia, não é isso. Mas naquele momento, sem psicoterapia, ele me fez com aquela autoestima baixíssima, daquele jeito, atender o apelo lá na frente. E por causa disso eu estou aqui hoje. Maravilhoso. A gente costuma fazer essa divisão sobre a qual o Leandro falou inicialmente, né? Corpo, mente, espírito, mas nós somos seres espirituais. Então, nós somos inteiramente espirituais. E sendo espirituais, o Senhor passa e perpassa por todo o nosso ser, por
tudo que diz respeito à nossa existência. Então, essa experiência nos faz saber mais concretamente de que aceitar a Jesus, ter uma experiência real de um encontro com Jesus, aceitando um convite que Ele nos faz, nos leva a um patamar de cura, de restauração, e que é um milagre que pode ser contado na experiência de alguém instantaneamente ou pode ser um processo. Milagre também envolve processo. E o Leandro é um processo. Você é um processo e você sabe o quanto eu me alegro e eu fico feliz a cada vitória que você foi conquistando e, obviamente, não sei de todas elas pontualmente, mas a vitória da sua vida é muito nítida. Eu digo isso a você e digo a outras pessoas sempre isso. O Leandro é um milagre. Você é o milagre, você é resposta de oração, você é resposta de graça e misericórdia de Deus, você é uma expressão do poder de Deus. Porque por tudo que você passou, por todos os fundos de poço que você esteve, ser o homem que você é hoje, para a glória de Deus, sendo o instrumento de levar a palavra, de levar conhecimento, de engrandecer o Evangelho na sua própria vida e com o conhecimento que Deus tem, você é um milagre. Então, é prazeroso te receber e te ouvir aqui. Obrigado. E logo depois do intervalo, queremos ouvir você mais sobre as últimas descobertas que você tem feito. E isso há de ser para você também, como é para mim, motivo de dizer, Deus é bom e a sua misericórdia é de todo dia e dura para sempre. Deixa eu te lembrar também, antes de irmos para o intervalo, que nós temos interesse de que você viva essa experiência de uma vida saudável, como o Leandro tem testemunhado, das suas lutas, mas também com base muito aprendizado, as suas vitórias. E aprendizado que vem da parte de um Deus que se importa. Então, eu te ofereço a revista Sentimentos, a ciência do existir, para você estudar melhor sobre ansiedade, sobre depressão, sobre transtorno do pânico, toque e toda essa gama de complexidade que envolve a nossa falta de saúde mental frente aos embates da vida. Acontece. Acontece com o Leandro, acontece comigo, acontece com você, de a vida ser muito desafiadora. Mas e o que a gente faz agora? A diferença está em você decidir ou continua sob o peso da dor ou você reage em busca de um bálsamo. E eu te ofereço a revista Sentimentos. Entre em contato com a gente pelo 0 operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Aproveita o intervalo, entre em contato com a gente e vai chegar aí na sua casa, tá bom? É rapidinho, nós já estamos de volta. Até já. Continuamos aqui no Consultório de Família, hoje recebendo Leandro Quadros, apresentador do programa Na Mira da Verdade. E eu convido você a permanecer aqui com a gente ainda. Nós vamos ouvindo da sua história, aprendendo para a nossa, buscando em nós também a compreensão de quão importante e urgente para muitos de nós é buscar essa luz a respeito de como lidar com as nossas dificuldades que tem a ver com saúde mental ou falta de saúde mental. E isso é para agora, é para já. Espero que esteja sendo um programa que mude a você aí de casa também, levando a tomar uma atitude que seja a seu favor de buscar uma terapia, de buscar um auxílio que lhe seja favorável a mudar a sua história. Como eu disse antes de ir para o intervalo, consideramos o Leandro Quadros um milagre e Deus o tem a cada dia feito ser um milagre ainda mais conhecido para exaltar o nome de Deus. Quando ele conta essa história com humildade, com transparência, sem medo de ser, inclusive, julgado, porque acontece, não é, Leandro? De muitas vezes ter vergonha de falar, ter vergonha de contar, porque o que as pessoas vão dizer de mim? Em algum momento isso também foi uma realidade para você? Eu percebi, Darleide, que em alguns momentos, no meu contexto, alguns diziam, olha, melhor você não falar sobre essas coisas para as pessoas não saberem que você teve esse problema. Mas eu pensei o seguinte, é muito pelo contrário. Como que eu vou ser uma bênção de Deus na vida das pessoas se eu apresentar a imagem do perfeitão, do saudável ao extremo? Não, eu tenho que mostrar que se a graça de Deus
atua nesse vaso quebrado que eu sou, ela pode atuar em outras pessoas. Eu fiz um programa temático, Darleide, há uns 10 anos, sobre depressão no Namira. E até hoje, Darleide, algumas pessoas me contam que depois daquele programa, elas buscaram tratamento e hoje estão bem por causa daquele programa. Então, eu acho, Darleide, eu acho que até um egoísmo muito grande. Eu não sou pastor, não sou ordenado pastor, mas eu acho que é um egoísmo muito grande se um pastor ou teólogo, ele deixa de compartilhar a experiência dele com outras pessoas, porque aquilo ali pode ser terapêutico para outras pessoas. Então, eu acho que o cristão, seja pastor ou teólogo, não importa o que ele tem que evitar essa imagem do pastor ou do teólogo perfeito, sabe? Isso aí não ajuda em nada o evangelho e não é uma ajuda prática para quem está precisando de cura. É que algumas pessoas entendem que isso pode trazer alguma descredibilidade. É isso mesmo. É isso então, mesmo. mas isso não descredibiliza. Não. Isso reverbera o poder de Deus na sua vida. Então, você transforma isso, que é a sua fraqueza, para a glória de Deus. Para a glória quando de Deus. o nome de Deus é exaltado em contar uma história que poderia ser de um cara que teria terminado nas drogas, teria Sim. terminado na bebida alcoólica, E eu tinha entregue toda a aos tendência a vícios. isso. Claro, né? E sem conhecimento, sem uma estrutura, mas aos 12 anos de idade, você faz uma oração buscando a Deus. Aliás, até fiquei pensando quando você citou isso antes de irmos para o intervalo. Você vivia num contexto religioso? Como é que você faz aquela oração? Motivado pelo quê? Aquilo ali, Darleide, eu tenho convicção de que foi o Espírito Santo. Eu não tinha um contexto religioso. Os meus pais criam sempre em Deus, mas não frequentavam igreja nenhuma. Eu não fui criado em nenhum contexto religioso. Nem sabia o que era pisar numa igreja. Gente do céu. Então, ali, eu vejo claramente que o Espírito Santo, que nós cremos ser a terceira pessoa da Trindade, ele tem várias formas de chegar ao indivíduo. Então, eu não tinha contexto religioso nenhum, não tinha lido Bíblia nenhuma. Não é? E aí, ele me deu essa necessidade de eu fazer essa oração. Bom, aí, Leandro, fica muito claro, né, pra gente, de como Deus tem caminhado com você ao longo da vida para te salvar. Mas aí você chega a começar um tratamento, e aí uma longa jornada, de muitos anos, de muito diagnóstico e de muita medicação. Conta um pouco dessa via crucis da tua história. Darleide, eu comecei a usar a medicação, para você ter uma ideia. Eu comecei a usar um ansiolítico, uma vez ou outra, eu estava, acho que com uns 8 ou 9 anos de idade. O pediatra viu que eu estava num estado, e aí me deu, eu não sei se este é o nome, tá? Era Neuleptil, eu acho. Eu era muito criança quando usei isso. Aí parei. Só que depois, quando eu tive a crise depressiva aos 25 anos... Ali que eu entrei na medicação mesmo, tá? Então, eu usei medicação, eu estou com 44, dos 25 aos 40... Não, eu estou fazendo 45 em junho, dos 25 aos 44 anos, usei medicamentos antidepressivos e ansiolíticos. Usei vários ao longo desse período. Nem dá para nomenclarar. Tenho até medo de dizer o nome, porque às vezes uma pessoa pode pensar o seguinte, Darleide, já não. Se isso aqui foi bom para o Leandro, é bom para mim. Isso é um perigo, né? Então, nem... Agora, o que acontece? Teve momentos que eu usei 1 ou 2, teve momentos que eu usei 5 ou 6 para poder estabilizar. Os diagnósticos que você tinha, ansiedade... Ansiedade generalizada, os tiques, depressão e transtorno obsessivo compulsivo. Uau, pesado. Pesado. Tudo num corpo só. Uma mente só tendo que suportar tudo isso. E aí, Darleide, foi duro, foi duro. Só que eu percebo, Darleide, que a medicação, ela foi importante. Só que a única coisa que eu me arrependo é ter tomado por muito tempo. Eu teria tomado. Eu creio nessa eficácia, sabe, Darleide? Também. Misturar os 8 remédios naturais, medicação, psicoterapia. Eu creio muito nessa abordagem bem integral. Só que eu voltando um pouco atrás, eu percebo que
se eu tivesse começado a terapia mais cedo, a necessidade da medicação teria sido por menos tempo. Então, isso é fundamental que o nosso telespectador tenha em mente. A medicação ela é importante, ela vai equilibrar a sua neuroquímica, diríamos assim. Mas isso aqui fica bem claro, Darleide, para mim é bem claro, a medicação não cura o trauma. Ou ela não lida com as suas memórias traumáticas. O que vai atuar é a psicoterapia. A psicoterapia, para mim, é a parte, depois de Deus, que sem Ele você não tem sustentação. Se eu não tivesse lido o Novo Testamento em 20 dias, eu não tinha conseguido sustentação para buscar ajuda. Eu não tinha conseguido aguentar aquilo. Então, tem que ter Deus, mas tu tem que ter o trabalho psicoterápico, porque é Ele que vai te ajudar a entender o que está se passando com você, a você descobrir essas memórias traumáticas a nível consciente e inconsciente, ressignificá-las, e aí o teu organismo vai agir. Então, por que às vezes a pessoa fica tomando medicamento a vida inteira? Ela acha que o medicamento vai ser a solução. Não vai. Ele vai te ajudar, ele é importante, ele tem a sua parte. Mas se você não fizer terapia, nenhum medicamento vai entrar lá no fundo da sua memória traumática, Nenhum medicamento vai tirar o trauma do seu sistema nervoso central e do corpo, porque ele fica em ambos, né? Exato. Ele se aloja no sistema nervoso e no corpo. Então, o medicamento não vai fazer esse papel. Ele vai te ajudar a ter um suporte e aí você tem que ir. Terapia. É como se fosse a muleta, né? Você É a tá com uma muleta. perna machucada, no caso, a sua mente está prejudicada, você precisa de uma muleta para te dar uma sustentação, mas é preciso haver um trabalho de recuperação, como a fisioterapia, para quem quebrou a perna. Você vai precisar de um tempo para se reorganizar fisicamente, então a muleta vai te ajudar nessa sustentação. O que o Leandro está dizendo é que ele tomou muita medicação por muitos anos. 19 anos. Imagina, quase metade da sua vida tomando medicação, porque você não tinha compreensão do quão necessário era a psicoterapia para te dar o sustento, né, para o dia a dia. Agora, no que diz respeito à fé, sabemos que pessoas em depressão, uma mente deprimida, uma mente depressiva, que é mais que estar deprimida, é uma mente que muitas vezes também não tem energia, não tem condições, não reage, por exemplo, com a leitura da Bíblia, com a oração, porque é uma mente que está depressiva. Exatamente. Ela está numa situação de não ter energia, ela só se mantém ali. Você teve momentos assim? Como você reagia neles ou como você passava por eles? Tive momentos assim, Darleide. O que acontece? Quando a pessoa está com a mente deprimida, ela tem dificuldades até de sentir a presença de Deus. O que é natural, alguns pensam, Deus está longe. Não é isso. Não tem como, se você está com um desequilíbrio neuroquímico, como é que você vai sentir a presença de Deus? Não tem como, né? Aí o que me ajudava? Além, óbvio, teve momentos, Darley, eu tive uma vez, depois eu vou te falar do desmame, que eu lembro de falar do desmame medicamentoso. Sim. Eu teve uma vez que eu tive uma crise depressiva, eu estava fazendo mestrado em teologia. Aí muitos vão pensar, olha aí, ó, tá longe de Deus. Mas eu não estava longe de Deus, eu estava estudando teologia. Aí qual é que foi a solução? Eu tive uma crise, eu notei que o meu pensamento mergulhou no fundo do poço e eu não conseguia sair daquilo. Eram pensamentos negativos, depreciativos, de morte, e ia. Aí eu falei com a minha psiquiatra, tem alguma coisa errada. Pensamento de morte passou por sua cabeça? Achei que eu ia morrer. Não era medo. Suicida. Sim, era medo de morrer. Que poderia ser, sentindo que ia morrer. Eu tenho alguma coisa estranha comigo. Aí eu liguei para você, você está tendo uma recaída. Aí ela aumentou um pouquinho a minha medicação. Agora, olha o que é o detalhe. O antidepressivo, ele vai levar de 1 a 2 semanas para fazer efeito. Eu fiquei 2 semanas, mais ou menos, no Vale da Sombra da Morte. Depois eu passei por uma outra experiência que eu vi o que potencializa o antidepressivo para fazer o efeito mais rápido. Sol. Eu tive uma outra crise depressiva quando perdi os meus avós. E aí eu fui para a abençoada Clínica Adventista de São Roque. Maravilhosa. Meu amigo Murilo, que trabalha aqui, me ajudou muito para ir para lá, ele e a Rose, a esposa dele. E aí, dali o que aconteceu? Eu estava no fundo.
eu já sabia que ao aumentar o antidepressivo, eu ia levar ali 1 semana, 2, para fazer o efeito esperado para eu sair daquela situação. Só que lá na clínica, eu ia arrastado para fazer alguma caminhada, eu não conseguia. Mas como eu comecei a pegar sol todos os dias, banhos de sol, eu notei que o antidepressivo começou a fazer efeito com 4 ou 5 dias. Olha que curioso. E aí o médico me falou, não, é exatamente isso. O sol vai potencializar o antidepressivo na sua vida. E aí, mais uma vez, Deus me mostrou, olha, faça o seu tratamento psiquiátrico, medicamentoso, mas vá para aquilo que é remédio natural. Até o teu antidepressivo vai te ajudar melhor se você pegar sol. E nos momentos, Darleide, que eu não sentia o amor de Deus por causa do desequilíbrio neuroquímico, Salmo 34, 18. Ali diz assim, ó, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O que o texto está dizendo para mim? Porque eu sou muito racional, eu preciso de dados. Mesmo que eu não sinta que Deus está perto, Ele está do mesmo jeito, porque Ele não depende do meu sentimento para estar comigo. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então aí você passa a crer também nisso. Aí você sabe, não, isso que eu estou sentindo agora, de estar longe de Deus, é resultado de um processo neuroquímico e desequilíbrio, não é falta de fé. Ah, eu não sinto Deus, mas Ele não depende do sentimento para estar comigo, Ele está do mesmo jeito. E aí tu segue a vida adiante. Que maravilhoso. Salmo 34, 18. É um texto que o deprimido tem que ter sublinhado e racionalizar em cima dele, porque você vai entender logicamente, Deus está acima do que você sente. E aí você vai se sentir bem melhor. Aí vem a importância de você conhecer a palavra, de você ter contato com a palavra, de lê-la e tê-la como verdade acima das suas verdades. Naquele momento, a sua verdade era Deus, poderia ser Deus não está comigo, mas a verdade de Deus é eu estou contigo. E eu tenho que colocar a lógica dele. Entre a sua palavra e a palavra dele, a palavra dele prevalece. Você entrou no ponto, eu tenho que colocar a lógica dele acima da minha. Isso. O que muitas vezes para o doente é difícil naquele momento, sim, mas nos seus momentos de, vamos dizer, de lucidez emocional, você absorver aquela palavra e dizer assim, eu vou crer nela, porque ela está acima da minha. Maravilhoso. Então, isso ao ouvir de você, imagina, um teólogo, ninguém tem dúvida da capacidade e do conhecimento na área da teologia, inclusive está fazendo doutorado. Em breve nós teremos o doutor Leandro Quadros, ele já é mestre em teologia, agora fazendo doutorado, mas é alguém que conta dos seus momentos do vale da sombra, da morte. Mas aí você também citou o uso de um dos remédios naturais, um dos recursos naturais dados por Deus. E aí você citou o sol. Nós temos os demais recursos naturais, que nós chamamos de remédios dados por Deus. E nós vamos falar, por exemplo, do sono, do exercício físico. Fundamental. Como é a sua relação com o exercício físico? Eu sei que você gosta de futebol, mas exercício físico, você se entregou à prática do exercício físico também? Darleide, foi vital eu ter me entregue essa prática para fazer o desmame medicamentoso, tá? Eu usei por 19 anos medicamentos, só que chegou um momento, Darleide, que o antidepressivo começou a me dar um efeito reverso. Eu já comecei a notar, aí eu falei com outro psiquiatra, um amigo meu, falei, olha, estou sentindo isso. Ele falou assim, olha, Leandro, é o seguinte, você está tendo efeito reverso. E um psiquiatra foi muito franco comigo, Leandro, o que a ciência podia fazer por você, a nível de medicação, já fez. Eu acho que se você já fez um processo avançado de psicoterapia, você já poderia se sentir mais seguro para fazer o exame. Veja, eu estou contando isso a minha história, não estou dizendo que o telespectador tem que fazer isso. Eu fiz isso até sob supervisão médica. Exato. Né? E aí, dali, o que aconteceu? Eu comecei a notar que os efeitos colaterais já estavam superando os benefícios. Foi uma decisão difícil, mas eu tomei a decisão, não, acho que eu vou parar. Aí eu pedi ajuda para esse amigo, fiz um desmame bem vagarosamente, foi muito difícil. Os 3 primeiros meses eu tive 8 efeitos colaterais. Meu Deus. Tive sudorese, irritabilidade interna, graças a Deus,
Eu tenho minha esposa muito amorosa, minhas filhas. Eu não acredito nessa história de que se tu tá nervoso, irritado, a família tem que sentir. Não, isso para mim não é desculpa. Eu, com todas as minhas pressões internas, eu nunca joguei meus problemas para minha família. Então, eu acho que é uma certa falta de maturidade. Ai, eu estou muito nervoso, por isso que eu xinguei um filho ou um cônjuge. Não, isso é imaturidade. Isso aí não tem nada a ver com doença, não. Porque dá para você ter Dá. consciência de segurar a onda Dá. sem causar esse dano maior à família. Dá, Darlene. Pelo menos você conseguiu isso como prova de que é possível. Ó, tendo ansiedade, toque, tique e depressão, Exato. tudo na mente. Separei claramente. Esse aqui é um problema meu. Isso aqui não é um problema da minha mulher, das minhas filhas. A minha vida está agora passando por um vale da sombra da morte, eu vou tornar a vida delas um jardim. Mesmo quebrado, vou fazer o meu melhor. Ah, não estou bem? Ah, vou dar uma saída. Vou ficar lá sentado num parque sozinho, pensando, orando, mas eu não vou estragar o ambiente da minha família. Então, não dá para juntar as duas coisas. Ah, porque eu estou assim, o outro é assado. Não. Justificar Não. E ficar com a justificativa para Fico sempre. doido quando eu ouço alguém falando isso, sabe? Eu fico, porque não precisa ser assim. E aí, Darley, o que acontece? Eu tive irritabilidade, pesadelo, alterou o apetite. Você está caminhando, tá a sensação de estar pisando no vazio, que o cérebro está sem a medicação. É um monte de efeito colateral. Os 3 primeiros meses foram duríssimos. Eu estou aqui, acho que uns 8, 9 meses, total, sem nenhuma medicação. Meu sono começou a regularizar tem poucos meses. Então, é muito trabalhoso o processo, mas valeu a pena, por causa do exercício. Então, eu estou numa rotina aí de 4 vezes por semana, 3, 4 vezes por semana, fazer um exercício mais forte, uma musculaçãozinha e tal, e jogar futebol 2 vezes por semana. Eu notei que isso aí me ajudou muito no processo do desmame. E se eu noto o detalhe, se eu perder essa rotina de exercício físico, eu já vejo que a mente já não está legal. Então, a gente vai ter que adquirir o hábito, nem que seja uma caminhada, 30 minutos por dia, todos os dias, nem que seja isso. Tem que fazer alguma coisa, porque a atividade física não tem como você ter saúde mental, emocional sem isso. Isso eu noto na minha vida. Eu tive uma lesão, fiquei um tempo sem jogar futebol. Tu vê que a tua vida fica num círculo mais negativo sem atividade física, porque o sistema nervoso central, ele depende do exercício Esse estímulo. E assim, todos os estudos já dão conta disso. Então. Isso é já algo concreto de se dizer, né? Exercício físico é a resposta para um quadro depressivo, um quadro ansioso. Não tem como um psiquiatra dizer, toma um remédio, vá para casa e vai ficar tudo bem. Sem exercício físico, não tem. Então, nós já falamos aqui de 2 desses recursos naturais aplicados ao quadro clínico do Leandro. A exposição ao sol, e você descobriu que isso acelerava, inclusive, o efeito da medicação quando você tomava, e o exercício físico, que é impossível ter saúde mental sem exercício físico, fica a sugestão para você. E há os demais recursos naturais, como o sono, a alimentação quanto mais saudável possível, e um dos recursos também, justamente a confiança em Deus, para que, na confiança de que Deus te ama, você pode confiar nesse bálsamo que nos é oferecido, mas conta-se com a nossa autorresponsabilidade. Sim. E o cristão tem muito disso, não, Deus vai fazer o milagre de Deus não me envolve mover a pedra. Não tem como. Mas não é assim que funciona. Deus nos faz cooperadores dele. Você precisa cooperar. É cooperação na terapia, é cooperação quando necessário tomar a medicação, é cooperação com Deus quando você toma a atitude de fazer o que está ao seu alcance por você mesmo para a recuperação e manutenção da saúde. Leandro, em algum momento, por ter sido tão difícil o desmame, porque foi difícil, em algum momento você pensou em desistir e dizer assim, cara, isso não vai dar certo, está sofrido demais, eu vou voltar a tomar a medicação? Pensei, Darleide, mais de uma vez. Pensei, não vai dar. O que não deixou desistir? Aí o que aconteceu? É a questão do foco, né? Foi voltar atrás e lembrar o seguinte, bom, se eu tô tendo mais efeito colateral agora do que antes, então vai continuar, vai valer a pena eu continuar tentando. Mas teve momentos que eu quase desisti, realmente. É muito forte
a abstinência, né? A pior sensação é você estar caminhando e parece que você está pisando no ar, entendeu? Porque o cérebro não, ele está acostumado com aquilo, ele depende daquela recaptação, por exemplo, de serotonina diária que tinha, né? E você sabe que muita gente não se permite fazer uso de medicação por medo da dependência. E não dá para fazer o exame. O meu foi mais difícil porque eu fiquei 19 anos usando. Mas eu garanto, ó, o psiquiatra, ao mesmo tempo que ele dá a medicação, ele é totalmente habilitado para te ajudar no desmame. Só que como eu fiquei muito tempo, aí foi pior. Agora, também, você não ficou muito tempo fazendo uso da medicação por decisão própria. Não. É que o quadro era tão grave Era. que os próprios psiquiatras entendiam que precisava fazer essa manutenção. Exatamente. Mas assim, também, Leandro, acontece de muitas vezes o psiquiatra ser automático na medicação. Tem. E aí entra em quem é o seu psiquiatra, qual é o estilo de tratamento deles, e frente a um quadro tão grave como o seu, às vezes ele próprio teme te deixar sem o remédio. Ele teme. Eu percebi em alguns isso. Medo de você ter uma recaída maior. Mas depois eu fui vendo que você tem que ter um profissional da sua confiança mesmo. Eu tive maravilhosos profissionais, né? Passei inicialmente por psiquiatra ruim também. Claro. Tá? Então, eu até lembro, conversei com um amigo meu, que ele falou assim, ó, tem cara que não é psiquiatra, ele é escrivão. Por quê? Escreve. Ele só olha pra tua cara, como é que tu tá? Tô bem. Não, esse não. Foge desse. Agora, o psiquiatra, aquele que vai fazer uma consulta com você 50 minutos a 1 hora para decidir se aumenta ou não, que te encaminha para uma terapia. Excelente profissional. Eu tive o privilégio de ter tido contato com profissionais assim, sabe, Darlene? Ótimo. Agora, nos despedindo do programa, Leandro, o que eu não te perguntei você queira dizer? E, se possível, qual é a sua palavra, assim, a respeito disso, do sofrimento emocional, enfim, para quem nos acompanha agora? Eu diria, Darlene, para o nosso telespectador, em resumo, 2 coisas. Fé e iniciativa. Tenha fé em Deus, as coisas vão melhorar. Isso foi uma coisa que sempre eu tive na minha mente. Não importa o tempo, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 meses. Deus vai mudar a minha vida para melhor. Então, tu tem que ter essa esperança, tem que ter alimentar isso. Você não pode pensar que tudo acabou, não. Vai melhorar. Se melhorou para outras pessoas, por que não vai melhorar para mim? Então, pensa nisso. E outro é iniciativa. Não espere, como tu bem falou, o milagre cair simplesmente do céu. Eu gosto de um pensamento de Ellen White que diz assim, todo milagre é o resultado da combinação do poder divino com o esforço humano. Então, busque terapia, busque ajuda. Ah, Leandro, mas eu tenho vergonha de falar para o psicólogo dos meus problemas. Para com essa bobagem. Não tem coisa que o psicólogo não tenha escutado, praticamente. Ele não vai se surpreender com o que você está dizendo. Então, se você não tirar as suas máscaras, eu notei isso da lei de a terapia é muito parecida nesse aspecto com a oração. Quanto mais eu tiro as minhas máscaras para Deus, reconhecendo que eu sou, os defeitos que eu tenho e os pecados que eu ainda gosto de praticar, quanto mais eu tiro as minhas máscaras para Ele, mais Ele pode me ajudar. Na terapia é a mesma coisa. Quanto mais eu tiro as minhas máscaras, mais o terapeuta pode me ajudar. Então aprenda a ser sincero e honesto, intelectualmente e emocionalmente com você. E aí a vida vai ser franca com você também. Maravilhoso. Um menino tinha ali pelos seus 5 anos de idade, quando as suas memórias lhe contam de que ele já vivia um sofrimento emocional importante. Transtorno obsessivo-compulsivo, depressão, ansiedade, fundo de poço, 19 anos tomando medicação continuamente. 2, 3, 4, 5 remédios ao mesmo tempo, um combo. Mas um homem que Deus foi levando a de menino se tornar um homem para exaltar a Deus, lhe dando memória de guardar a palavra, memória para ensinar a palavra de Deus. E tem sido, como eu já disse e repito, um milagre. E se Deus fez o milagre na vida do Leandro, perdoando-o, amando-o, restaurando-o, curando, e o processo continua até ser
o sol do meio-dia brilhar completamente quando Jesus Cristo nos transformar completamente para a eternidade, mas por agora ele já é um vitorioso, mas sobretudo, Leandro, porque Deus é sua vitória. Toda a tua iniciativa, tratamento, psicólogo, psiquiatra, é tudo da ação humana em cooperar com Deus. Mas, sobretudo, Deus é a sua vitória. Sua vitória não é o que Deus fez na sua vida, sua vitória é Deus. Quando Deus é a nossa vitória, nós temos essa experiência muito mais leve, a experiência de viver aqui. Deus te abençoe. Muito obrigada também. por ter vindo Obrigado aqui. pela honra. Sucesso. Obrigado. Muito bom, honra minha recebê-lo. Meus amores, um grande abraço. A gente se encontra na semana que vem. E para sempre ouvir o Leandro Quadros, você já sabe, na Mira da Verdade, toda semana. Beijo e até o nosso próximo encontro.